Nós vamos falar aqui da igreja, né? Isso da igreja primitiva. A morte de Ananias e Safira que mentiu ao Espírito Santo. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Ananias e Safira. E eram só o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuir a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, fazenda, vendendo-as, traziam ao preço traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartisse cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Veja bem, eles vendiam os bens e depositavam aos pés dos apóstolos, que repartiam entre o necessitado da igreja, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. E veja, então José, cognomeado pelos apóstolos como Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés do apóstolo. Mas havia um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, aqui no capítulo 5, com sua mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte e depositou ao pé dos apóstolos. Veja bem. Então disse Pedro, Ananias, olha só, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendendo não dava no teu poder, porque formaste esse desejo no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando os jovens o cobriram morto, e transportando-o para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, acharam morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essa história. Aqui é uma narrativa de quem tenta enganar o servo do Senhor. Todos vendiam os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos não ficavam para eles, hoje é diferente. Hoje você vai na igreja, você fica para os presidentes, para os pastores presidentes, para os líderes da igreja, que vivem uma vida de faraó. Aqui os apóstolos, eles repartiam entre si. E havia um casal, que veja bem, sempre haverá os falsos crentes, foram tentar imitar os cristãos sinceros. Tinham uma propriedade, venderam e combinaram entre si dar uma parte só. E foram levar até o apóstolo Pedro. Deus mostrou para o apóstolo Pedro que eles haviam mentido. Eles combinaram aqui, porque consertaste em teu coração para que mentiu o Espírito Santo. Meus amigos, ninguém engana o servo do Senhor, ninguém pode me enganar a mim, porque nós temos o Espírito Santo. Portanto, a morte de Ananias e Safira, porque foram mentir ao Senhor, nunca minta, fala a verdade. Porque Ananias e Safira, Pedro disse, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias e Safira caíram